Convido você a ler a palavra de Deus junto comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Temos aqui o texto, vamos ler a partir do primeiro versículo. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? O tema desta palavra hoje é o livro selado, com base nestes versículos de Apocalipse, no capítulo 5, do 1 ao 10, que fala sobre este livro em forma de rolo. Pense num livro como eram os livros daquela época. Não havia livros encadernados com páginas como nós temos hoje. Os livros eram rolos, eram tiras de pergaminho. Pergaminho eram feitos de couro, ou os mais antigos ainda eram de papiro, feita daquela planta chamada papiro. Então eram rolos onde os escribas escreviam os textos e depois enrolavam aquele pergaminho ou os papiros, e o livro então era um papel enrolado, ou um couro enrolado, eram rolos. Imagine esse livro enrolado, selado na mão de Deus, 7 selos, e ninguém podia abrir estes selos e nem mesmo olhar para eles. A Bíblia diz que ninguém podia olhar e nem tampouco abrir os selos. Primeiramente, eu quero ver com você o que os selos representam na Bíblia. Muitas vezes nós lemos algumas passagens que falam sobre o selo em um ou outro texto bíblico, e existem 3 características
dos selos na Bíblia. Primeiro, um selo significava uma questão determinada. Esther, capítulo 3, versículo 10, nós não vamos ler agora, fala sobre um decreto do rei, que ele selou, e geralmente o selo era um anel, que o rei usava, com a marca do rei, com algumas características, algumas impressões nesse selo, que ele carimbava o documento com o seu selo, né? Era o selo do rei, o anel selo, e aquela questão então estava decidida, estava determinada. Era a assinatura e a publicação no diário oficial, questão decidida. O selo tinha essa característica. Em segundo lugar, o selo também significava garantia de propriedade. Efésios capítulo 1, versículo 13, 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 22, fala que nós fomos selados com o Espírito Santo, como garantia de que somos propriedades de Deus. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo, que é a garantia que eu sou propriedade de Deus. Amém. Quem aqui é propriedade do Senhor Jesus? Você tem um selo, que é o Espírito Santo, é o selo, é a marca, é a presença, é o Deus Espírito Santo em nós. E em terceiro lugar na Bíblia, o selo também era usado para fechar ou lacrar algo. O selo era uma trava, um lacre. Você vê isso, e eu quero ler com você Mateus 27, no versículo 66, porque o túmulo de Jesus foi selado com o selo do governador romano em Jerusalém, que era Pilatos. Mateus 27, 66. Diz assim: eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. O que o governador mandou fazer no túmulo de Jesus, após José de Arimateia sepultar o nosso Senhor? O governador mandou colocar uma escolta com 16 soldados, para ninguém violar o túmulo. Dia e noite aqueles 16 soldados revezavam em turnos de 4 soldados em cada período. Haviam 4 soldados armados do Império Romano fechando a porta do túmulo de Jesus, fechando por fora. A pedra tinha sido rolada e os soldados estavam fora, e além disso ele mandou lacrar a pedra. Lacrar a pedra aqui significa selar com a marca do Império Romano, dizendo que está lacrado. Assim como a Defesa Civil ou algum órgão público, quando vai verificar um estabelecimento ou fiscalizar uma empresa e há alguma coisa irregular, eles lacram o estabelecimento. Alguém já viu um estabelecimento lacrado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pela Defesa Civil? É colocado uma faixa, é colocado alguma barreira física, mas principalmente é pregado na porta um documento. Um documento com a marca da instituição que lacrou aquele estabelecimento. Lacrado. Essa semana eu fui a uma reunião em São Paulo, na sede do Conselho Nacional, que fica bem no centro de São Paulo, e passando por uma rua, estavam lá um monte de carros da Polícia Federal, Receita Federal, lacrando muitos estabelecimentos comerciais no centro de São Paulo, próximo à rua 25 de março, é isso? Lacrado, um monte de lugar, uma folha na porta com os dizeres que aquele estabelecimento estava lacrado.
Quem tem coragem de ir lá violar um lugar lacrado por um órgão federal do país? Tem que ser doido para ir lá querer abrir aquilo que foi lacrado. O túmulo de Jesus foi lacrado. Foi fechado, que ninguém podia abrir. Mas você sabe que Deus abriu, porque Deus é maior que o Império Romano, Deus é maior que a Coreia, Deus é maior que o Brasil, que os Estados Unidos, Deus é maior do que tudo, a Ele pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória. Você sabe que o túmulo de Jesus, que foi lacrado pelo Império Romano, foi aberto pelos anjos do Senhor, e Jesus ressuscitou, e os soldados fugiram de medo, porque eles viram a glória de Deus ali. Mas o que eu quero que você entenda é que o selo é usado na Bíblia muitas vezes para significar algo que está fechado, algo que está lacrado, algo que não pode ser aberto. E nós lemos no livro de Apocalipse este texto dizendo que havia um livro, um livro em forma de rolo lacrado com 7 selos. Havia um livro fechado. É claro que há um significado espiritual, e quando este livro começou a ser aberto, as revelações para o final dos tempos começaram a ser contadas em Apocalipse. Este livro lacrado em Apocalipse literalmente traz as pragas, as coisas que vão acontecer nos dias finais, nos momentos da volta de Jesus, no final dos tempos. É um livro que traz a revelação daquilo que há de vir. Mas eu quero aproveitar este momento e esta ilustração do livro lacrado para dizer que a minha vida e a sua vida é como um livro. Quem já ouviu alguém dizer aquela expressão, a minha vida é um livro aberto? Quem já ouviu alguém dizer? O que significa dizer isso? Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Minha vida é um livro aberto. Minha vida está aí transparente para todo mundo. E precisamos ser transparentes. Quem não é transparente sofre as consequências. Porque a Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados nunca prospera. Então, quem quer se manter no escuro e não é transparente, cuidado. Você está escolhendo para a sua vida uma característica de nunca prosperar. Tudo que tentar fazer não vai dar certo. Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então não esconda. Então, aproveitando esse exemplo, eu quero dizer que você é o livro. Compare a sua vida com este livro, com um rolo, como você está vendo aí, um livro em forma de rolo. E eu quero dizer que você é o livro escrito pelo dedo de Deus. Diga assim: eu sou um livro escrito pelo dedo de Deus. Fale para quem está do teu lado, a sua vida é um livro escrito pelo Senhor. Eu não vou ler também, mas segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 3, Paulo escreve para a igreja em Corinto dizendo: vocês são a carta escrita e lida no meu coração. A nossa vida é como um livro escrito por Deus. Agora existem duas possibilidades. Ou o livro está aberto, ou o livro está lacrado com 1, 2, 3, 7, 70, 200 selos. Somos um livro escrito por Deus, mas nós precisamos abrir o livro. É necessário ser um livro aberto. É necessário abrir o livro. E eu quero ler esses 2 versículos para que você entenda uma verdade de Deus. Hebreus no capítulo 10 traz uma palavra que se refere a Jesus e que é muito importante. Hebreus 10, versículo 7.
Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Essas palavras são palavras de Jesus, não escritas ou ditadas por Jesus aqui, mas profecias do Antigo Testamento se referindo a Jesus. Aqui estou, e no livro está escrito a meu respeito. A minha vida e a sua vida é um livro escrito por Deus. E tudo que está escrito neste livro, que é a minha vida e a sua vida, eu vou usar a Bíblia aqui como um exemplo para ilustrar você e eu. Este livro, que sou eu e que é você, traz todo o plano de Deus para a nossa vida. Toda a vontade de Deus para nós. Todas as promessas de Deus para nós. No livro está escrito a meu respeito, o que Deus quer para mim, o que Deus planejou para mim, as bênçãos que Deus quer para a minha vida, os milagres que Deus quer fazer na minha vida. Agora, para que este livro, para que a promessa de Deus para a minha vida se cumpra, o livro tem que ser aberto e tem que ser lido. O livro tem que ser vivido. As promessas de Deus têm que ser vividas diariamente por cada um de nós. Um livro fechado, nós não sabemos o que há escrito nele, mas o livro aberto, ele nos traz e nos faz viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Hebreus 10:7 fala sobre isso. Lucas capítulo 4, versículo 17, nos mostra Jesus pegando o rolo do livro da lei e abrindo em Isaías e lendo diante de todo o povo. Veja, Lucas 4, versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Diga comigo, Jesus abriu o livro. Então veja bem, entregaram a ele um rolo, o livro era um rolo do profeta Isaías. Jesus desenrolou o livro, abriu o livro na parte onde está escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E finalizando no versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Sabe como se cumprem as promessas de Deus na sua vida? Quando você, que é um livro escrito pelo próprio Deus, é um livro aberto, quando você se abre, quando não há um selo lacrando. Esse é o ponto em que eu quero chegar. Muitos de nós, é um livro maravilhoso, com conteúdo maravilhoso, escrito por Deus, porque Deus tem um plano maravilhoso na minha e na sua vida, muito maior do que você pode imaginar. O que Deus escreveu a seu respeito, o plano de Deus a seu respeito é glorioso. Não é um plano de morte, não é um plano de derrota. Jeremias 29 diz, o Senhor diz, eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança muito gloriosa. Então o plano que Deus tem para a sua vida é maravilhoso,
é muito melhor do que você pode imaginar. As promessas de Deus para a sua vida são gloriosas. E como em Hebreus capítulo 10 nós lemos que Jesus podia dizer, no rolo do livro está escrito a meu respeito, nós podemos dizer também que no livro que Deus escreveu e planejou a minha história é algo maravilhoso. Mas esse livro precisa ser aberto e vivido. Você precisa viver as promessas de Deus. Agora, o que impede muitas pessoas de viverem o que Deus planejou para a vida delas? O que impede é que Satanás, muitas vezes, coloca selos para manter o seu livro fechado, para escravizar a sua vida de uma forma ou de outra. Como nós lemos em Apocalipse 5, existem selos a serem rompidos. Olha este livro, isso é um rolo, é um papiro enrolado e tem 7 selos lacrando. Estes eram os selos que lacravam livros. Era mais ou menos isso que o apóstolo João via no capítulo 5 de Apocalipse, nas mãos de Deus assentado em seu trono. Um livro enrolado, fechado, lacrado com 7 selos. E ninguém podia olhar, e ninguém podia abrir estes selos. Nem no céu, nem na terra, ninguém foi achado digno de abrir os selos. O apóstolo João começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir os selos, de romper os selos e abrir o livro. Tem muitas pessoas na igreja que são um livro com conteúdo maravilhoso escrito por Deus, planos maravilhosos de Deus para a sua vida, mas são livros lacrados, são livros cheios de selo que não têm sido abertos. Agora, com relação a esses selos, existem selos colocados por Deus e que só Ele vai tirar no tempo certo. São coisas que Deus estabeleceu, são momentos determinados por Deus na sua vida. Tem coisas que você quer para agora e Deus está dizendo, espera, não é o tempo. Esse selo só vai ser rompido por Deus quando Ele determinar. Quem crê que tem selos que Deus colocou em áreas da nossa vida que só Ele vai remover quando Ele quiser? Agora, tem selos que o diabo colocou e que devem ser rompidos pelo poder de Deus. O diabo quer lacrar os sonhos de Deus na sua vida. O túmulo de Jesus foi lacrado pelo Império Romano. O plano de Deus era ressuscitar Jesus. Vai lá o governador e manda lacrar o túmulo. Eles pensavam que poderiam impedir a obra de Deus. Em Apocalipse 13, você já viu que o anticristo, durante a grande tribulação, vai colocar um selo, uma marca na mão direita das pessoas ou na testa. E sem este selo, esta marca da besta, como é chamada em Apocalipse 13, ninguém vai conseguir comprar ou vender nada. É um selo, é um lacre. Sem este selo ninguém compra, ninguém vende. É a marca da besta. Então o diabo ele tem selos demoníacos para aprisionar a nossa vida. E o que eu quero que você entenda bem esta ilustração é com relação a um livro selado. Se a tua vida é um livro selado, que ninguém pode abrir, você não vive as promessas de Deus. Você não consegue viver o que Deus escreveu e planejou eternamente a seu respeito. Então diga comigo, é necessário romper os selos que o diabo colocou na nossa vida. Irmãos, o diabo, ele quer lacrar a vida das pessoas em muitas áreas. Ele quer colocar uma marca demoníaca
na vida das pessoas para ele manter o domínio. O diabo quer colocar a sua garra. Por que ele tenta escravizar pessoas no vício? Para manter o domínio. É um selo que ele colocou, lacrou a vida da pessoa, ela não se liberta. É um selo demoníaco. Porque Satanás consegue colocar pensamentos malignos na mente de tantas pessoas? Porque ele quer manter o domínio. E com esse selo, com esses pensamentos demoníacos, muitas vezes ele consegue amarrar a vida emocional, intelectual, profissional, familiar, ministerial de muitas pessoas. Se você ler Tiago no capítulo 3, abra rapidamente. Tiago capítulo 3, você vê a palavra de Deus dizendo que tem certos tipos de pensamentos que são demoníacos. Demoníacos, são selos do demônio na mente das pessoas. Tiago capítulo 3, versículo 14. Até o 16. Tiago 3, do 14 ao 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então veja bem, alguns tipos de pensamentos, e aqui chamados de sabedoria, são demoníacos. Onde há inveja, amargura, ambição, egoísmo. De quem é esse pensamento? De quem é esse selo? De quem é esse carimbo na mente da pessoa? É de Satanás. A Bíblia diz que esse tipo de coisa é demoníaco. Agora, eu sinto a direção de Deus neste dia de alertar a igreja contra as ações demoníacas de Satanás na mente, nos sentimentos dos próprios cristãos. Quantos selos Satanás tem colocado na sua vida para manter esse livro fechado e você não viver a promessa de Deus para você? Quantas coisas demoníacas. Então nós precisamos romper estes selos. Quando João teve aquela visão celestial e ninguém podia romper aqueles selos e abrir o livro, ele começou a chorar. De tão importante que era abrir os selos, romper os selos e abrir aquele livro. Hoje eu te convido a lutar, a clamar, a chorar se for necessário, mas buscar uma libertação completa para a sua vida, para a sua família, para a sua célula, para que os selos demoníacos que Satanás colocou sejam rompidos pelo poder do Senhor na sua vida e na sua família. Ore, jejue, chore, mas não aceite que este livro, que é a vontade de Deus para a sua vida, tenha lacres demoníacos impedindo você de viver a promessa de Deus aqui na terra. Que tipos de selos nós precisamos romper, irmãos? Primeiro, dúvida. É demoníaca a dúvida. Todo tipo de incredulidade, ou pensamentos como, eu não posso, eu não consigo. Quem é que colocou esse selo para que o livro das promessas de Deus não sejam abertos na sua vida? Satanás. Outro selo, o ódio.
todo tipo de ódio, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança, de raiva, de sentimentos contrários ao amor, que trazem pensamentos como, amar não vale a pena, eu faço tudo e não recebo nada em troca. É um selo demoníaco. Outro selo demoníaco é a mentira. Toda espécie de mentira, falar mentiras, acreditar em mentiras, ou pensamentos como, você não é o que Deus diz que você é. E esse selo da mentira na identidade das pessoas, é um dos selos que Satanás mais coloca hoje em dia. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E ele age não apenas levando as pessoas a falar mentiras. Falar mentiras é demoníaco. Agora, o pior de tudo é pensar que você não é o que Deus diz que você é. Fazer você duvidar de Deus, ou achar que Deus mentiu ou te enganou, é uma ação demoníaca da mentira. Como é que o pai da mentira agiu lá no jardim do Éden com Eva, a mulher de Adão? A serpente estava lá, era o diabo na serpente, começou a conversar com a mulher e disse para ela, olha, coma de todos os frutos. Esse fruto aqui da árvore do conhecimento é muito saboroso, prove dele, Eva. E Eva respondeu, não, Deus disse para não comermos, porque se comermos esse fruto, certamente morreremos. O que o pai da mentira falou naquela hora? Não é bem assim, Eva. Vocês não vão morrer, não. Você pode comer, você vai ter o conhecimento, como Deus conhece o bem e o mal. Qual foi a sugestão de Satanás? Deus não falou a verdade para você. Você não é o que Deus disse que você é. Não vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer. Mentira. Tem muita gente que está achando que não vai acontecer o que está escrito aqui. Vai acontecer tudo, cada letra, cada tio, cada ponto, cada vírgula. Vai acontecer. Você não é o que Deus diz que você é, não. Deus diz que você está curado, mas você não está curado. Deus diz que você é mais do que vencedor, mas você é um derrotado. Deus diz que você é homem, mas você não é homem. Deus diz que você é mulher, mas você não é mulher. Deus diz que você é capaz, mas você não é capaz de nada. Deus diz que você tudo pode, mas você não pode coisa nenhuma. Essa é a ação demoníaca que tenta lançar um selo da mentira na sua vida e te manter escravizado. Mas diga comigo, hoje é dia de romper os selos. Irmãos, o selo do pecado. Qualquer prazer é aceito, é válido. A psicologia diz assim, não se proíba de nada. Não se reprima. Filosofia dos menudos. Não se reprima. Os mais jovens nem vão saber o que é isso, né? João Vitor nem sabe o que é menudos. Mas quem é mais de certa idade já sabe. A psicologia diz isso. Não, você não pode dizer não para as crianças, para ninguém. Tudo é válido. Olha, todo prazer, tudo o que te dá prazer, faça. Faça mesmo, faça tudo, e vá eternamente para o inferno. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem acha que cristianismo não tem sofrimento, não conhece a Bíblia. Quem pensa que cristianismo não tem renúncia, não sabe o que é amor. Tem um preço a ser pago. O selo da idolatria.
Idolatria é foco nos homens ou nas coisas. Tem crente que se gaba de não ser idólatra, mas o foco não está em Deus. O foco está no dinheiro, o foco está no carro, o foco está nas pessoas, o foco está nisso ou naquilo, nas coisas. Isso é idolatria. É um selo que tem que ser rompido. A rebeldia, ninguém pode mandar em mim. Eu não me submeto a ninguém, eu faço o que eu quero. É um selo que Satanás colocou, tem que ser arrancado. E o selo da morte, esse quando ele coloca, não tem volta. Se ele encontrar legalidade para marcar com o selo da morte, é terrível. Quantos se suicidaram? E eu te pergunto, se suicídio é a vontade de Deus? Será que Deus escreveu no livro de alguém, suicide-se? Essa é a minha vontade para você? Apocalipse diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Como é que pode ser a vontade de Deus? É um selo demoníaco. Aborto é um selo demoníaco. Pessoas que morrem em overdose de droga, de álcool. É um selo da morte colocado por Satanás. Declare comigo, hoje é dia de romper os selos. Mas quem pode romper esses selos? João via aquele livro selado e ninguém podia romper. Ninguém podia romper aqueles selos e abrir o livro. João começou a chorar. E aí eu quero voltar a Apocalipse 5 e ler o que a Bíblia diz. Quando João estava chorando, ele chorava porque ninguém podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, diz João no versículo 4, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, Apocalipse 5:5, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Só Jesus pode romper esses selos. E hoje Jesus vai romper esses selos demoníacos no nosso meio. Pode dar um glória a Deus. Aleluia! Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio romper. Fica de pé e declare comigo que está em 1 de João 3:8. Diga comigo, Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Aleluia! Jesus veio para romper este selo que Satanás colocou na sua vida ou na sua família, talvez desde a sua infância, talvez há muito tempo atrás, este selo do vício, este selo da escravidão, da mentira, do ódio, da morte, este selo do pecado, da dúvida. Jesus veio para destruir estes selos, romper estas obras malignas e abrir o livro para que você possa dizer, hoje se cumpriu o que está escrito no livro a meu respeito, Jesus estabeleceu na minha vida. Só com um livro aberto, as escrituras podem se cumprir na tua vida. E Jesus quer te dar essa vitória. Nós vamos orar e vamos romper estes selos em nome de Jesus. Hoje é dia de libertação para você e para a sua família. Em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 7, a Bíblia, eu não vou ler, mas vou relatar rapidamente o que aconteceu. Um inimigo de Israel, chamado Naás, e a origem do nome dele em hebraico é parecido com Satanás. Ele mandou uma mensagem para os moradores de Jabes de Gileade dizendo, eu farei uma aliança com vocês e guardarei a vida de vocês se eu
puder furar o olho direito de cada um de Jabes de Gileade. E o povo de Jabes de Gileade chorou. O povo começou a chorar, porque não havia ninguém para defendê-los naquela ocasião. Saul havia sido empossado rei, mas ainda efetivamente não reinava em nada sobre Israel. E a cidade estava em prantos, porque um inimigo, um adversário, um Satanás, queria colocar uma marca na vida deles, uma marca terrível de humilhação. Furar, arrancar os olhos direitos, todo olho direito seria arrancado. Eles teriam uma marca de vergonha e de humilhação na sua face continuamente. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer envergonhar, ele quer humilhar, ele quer escravizar as pessoas. Ele quer manter numa gaiola, brincar, humilhar você. Naquele momento, o Espírito de Deus encheu o coração de Saul, que já tinha sido ungido como rei de Israel. E ele teve uma força sobrenatural para não aceitar esta marca que Satanás queria impor ao seu povo, ao povo de Deus. E Saul se levantou e lutou contra Naás e os amonitas, e os derrotou pelo poder de Deus. Hoje Deus te chama a romper essas barreiras, esses selos que Satanás tentou colocar na sua vida para te envergonhar, para te escravizar e para te humilhar. Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, que veio e venceu para romper os selos e abrir o livro. Fecha os teus olhos nesse momento.